Tudo jóia. Vamos lá. Então, para a aula de hoje, nós iremos iniciar, seguindo lá o nosso livro, o capítulo 6, intitulado Custos de Produção, tá certo? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui. Primeiramente, eu vou explicar para vocês a questão do entendimento sobre esse componente relacionado aos custos de produção na ótica contábil e na ótica econômica. Fazer essa diferenciação. Eu creio que eu já tenha tido a oportunidade de fazer essa menção com vocês, né? Talvez eu não tenha explicado de forma mais específica, porque haveria um momento certo para esse conteúdo, né? Então, o momento chegou. É o capítulo 6, intitulado Custos de Produção, ok? Deixa eu pegar aqui. Pode perguntar, José. Escreveu uma mensagem aqui. Tudo bem. Vamos lá. Então, como já observamos, vocês conseguem visualizar aí? Estão visualizando, né? Então, como já observamos, a teoria da produção vista anteriormente prende-se exclusivamente a questões tecnológicas, físicas, entre insumos e produtos. Vejamos agora o lado dos custos de produção, que irão determinar a chamada curva de oferta da firma. Então, assim, esse conteúdo de custos de produção, ele é uma extensão da teoria da produção, ok? Então, estamos ainda versando sobre o lado da oferta, sobre o lado dos empresários, dos gestores, tá? Para o planejamento da produção, ok? Então, neste capítulo, iremos mostrar como a visão do economista é diferente da visão do contador. Então, olha como está bem direcionado para o conteúdo do curso de vocês, né? Em particular, no que se refere aos custos de oportunidade e custos sociais, incorporados pelos economistas em suas curvas de custos, ou ainda o que nós conhecemos como custo de oportunidade, tá certo? Então, aqui temos as diferenças entre a visão econômica e a visão contábil financeira sobre os custos de produção. Então, existem muitas diferenças entre a ótica utilizada pelo economista e a utilizada nas empresas, por contadores e administradores. Então, assim, embora a economia, as ciências contábeis e a administração sejam, né, em conjunto, ciências sociais aplicadas, existem diversas diferenças, né? E aí, considerando também essa disciplina comum aos três cursos, que é a disciplina de economia, né? De introdução à economia. Então, eu já mencionei para vocês diversas vezes que eu também ministro essa disciplina de economia para o curso de administração, né? E que é comum essa disciplina aos dois cursos, assim, fora a economia, porque propriamente no curso de economia, nós também temos a disciplina de introdução à economia, no primeiro ano de graduação do curso de economia. Então, é comum, tanto ao curso de contábeis quanto ao curso de administração, essa disciplina de introdução à economia.
Mas, na hora, né, de aplicar esses conhecimentos, de aplicar esse conteúdo que é aqui ministrado, né, que excede a hipótese ceteris paribus, ou seja, literalmente na prática, existem algumas diferenças, né, e que vão, assim, definir a forma como é feito o planejamento em uma dada empresa, ou ainda o planejamento da produção, certo? Então, essas diferenças é que, nesse início desse capítulo, eu costumo colocar assim, dar maior ênfase, ok? Porque é muito importante que vocês tenham essas distinções bem assimiladas, tá certo? Então, em linhas gerais, pode-se dizer que a visão econômica ela é mais global, estratégica, visando mais analisar como que as decisões de preço e produção das empresas afetam a alocação de recursos no mercado. Enquanto que a visão contábil financeira é mais específica, centrando-se no registro e acompanhamento do fluxo financeiro de uma determinada empresa. Então, no que concerne a área de estudo de vocês, ela é propriamente, né, naturalmente, mais específica, porque cabe a vocês, né, de forma geral, né, em termos gerais, fazer, né, de fato, a contabilidade das empresas, dos sistemas produtivos. Então, assim, vamos assim denominar, em outras palavras, né, em palavras mais simples, a vocês, de forma geral, compete apurar os resultados, ou seja, o que vem depois do processo produtivo. Então, vocês trabalham essencialmente com o que vem depois da produção, com os resultados, de uma forma geral, né? Enquanto que o economista, ele deve trabalhar com o que é assim mais global, ou seja, o que está envolvendo o planejamento da produção. Então, considerando uma empresa de forma bem simples assim, qual é a função do economista num ambiente de uma empresa privada, tá? Mas podemos falar de empresas públicas também, do setor público. Até porque no curso de vocês tem disciplinas relacionadas à contabilidade do setor público. E lá no curso de economia tem uma disciplina que chama contabilidade social. Nós precisamos ter a dimensão correta dos princípios contábeis para entender como que se organizam as contas de uma economia, né? Um sistema de contas nacionais. Então, no primeiro ano do curso de economia, nós também temos uma disciplina, da mesma forma como vocês têm a disciplina introdutória de economia, lá para os nossos alunos de economia, nós temos a disciplina introdutória de contábeis, certo? Por quê? Porque depois, no decorrer do curso, precisamos ter esse conhecimento bem consolidado para entender o que vem depois, como, por exemplo, a contabilidade das empresas, né? E também a contabilidade de um país, de uma economia, o seu sistema de contas nacionais. Então, só para que vocês tenham aí as dimensões iniciais e que justificam essa intertextualidade existente entre a economia, existente entre as ciências contábeis e o curso de administração. Então, não à toa vocês têm a disciplina de economia, assim como nós lá na economia temos a disciplina de introdução
a contabilidade, tá certo? E a mesma coisa é válida para o curso de administração, ok? Então, numa distinção bem simples, ao economista cabe o planejamento da produção. Então, tudo que ocorre, todos os elementos relacionados ao antes, né? Então, sempre considerando os elementos que estão também externos à empresa, ou seja, tudo que acontece naquela economia. Então, considerando, por exemplo, ao planejar uma determinada produção, né, uma atividade empreendedora, o economista ele tem que necessariamente, por exemplo, observar o comportamento da taxa de câmbio, né? Principalmente se ele vai exportar ou importar algum insumo para essa produção, tá certo? Se ele vai exportar para outros países, né, essa produção, ele precisa estar muito atento ao nível da taxa de câmbio. Ele precisa estar atento ao nível da taxa de juros. Enfim, há uma diversidade de variáveis que influenciam a sua produção, independente de qual atividade ele irá exercer. Então, ao economista cabe esse planejamento. Ao administrador, cabe a gestão dessa produção. Então, é o durante. Ele acompanha e monitora tudo o que acontece durante essa produção, né? Então, por exemplo, questões relacionadas aos recursos humanos, né, desse sistema produtivo, questões relacionadas ao marketing dessa produção, enfim, isso cabe à figura do administrador. E aí, depois que essa produção foi planejada e foi executada, ocorreu essa produção, cabe a vocês apurarem os resultados, certo? Então, é um trabalho para qualquer sistema produtivo funcionar, para qualquer empresa funcionar, precisa desses três tipos de mão de obra. E aí vocês vão entender por que eu estou fazendo essa discussão inicial, para então, de fato, compreenderem quais são essas distinções entre a ótica econômica e a ótica contábil, tá? Porque elas estão, na verdade, intimamente relacionadas com a função de cada um desses profissionais em um processo de produção, tá certo? Então, as principais diferenças estão nos seguintes conceitos: nos conceitos de custos de oportunidade e custos contábeis, nos conceitos de externalidades, que se referem aos custos privados e custos sociais, e nos conceitos de custos e despesas. Então, aqui reside as principais diferenças entre a ótica econômica e a ótica contábil. Então, custos de oportunidade frente aos custos contábeis. Já tivemos a oportunidade de apresentar o conceito de custos de oportunidade no capítulo introdutório. Então, eu fiz essa menção a vocês, né? Eu apresentei o conceito de custo de oportunidade a vocês, tá certo? Então, assim, por meio de alguns exemplos, vocês entenderam o conceito, a teoria, né, do custo de oportunidade. Alguém se lembra e poderia compartilhar? Hum? Alguém se lembra do conceito de custo de oportunidade e poderia auxiliar aqui? Alguém aí?
Assistindo a aula? Então, a Isadora escreveu aqui que é a possibilidade de escolha entre um produto e outro visando benefícios, né? Então, assim, em relação ao produto em si, né? Mas há oportunidades de investimentos, tá? Mas é essa a ideia, Isadora. Muito obrigada por você contribuir aí, ok? Então, assim, é essa a ideia. São todas as situações em que os indivíduos incorrem, se deparam com a necessidade de realizar escolhas, certo? Nas nossas vidas, nós sempre temos a todo momento que realizar escolhas, concordam? Então é comum, tá? Faz parte das nossas vidas, do nosso cotidiano, nós nos depararmos com o que a teoria econômica denomina como trade-offs. Ok? Coloquei aí no chat para vocês. Trade-offs. O que é um trade-off? O que é um trade-off? É uma decisão sob incerteza, certo? É um processo de escolha sob algum grau de incerteza. E nas nossas vidas é inerente incerteza, convivemos com a incerteza. Nós não, por mais que nós, por exemplo, planejemos o nosso dia de amanhã, né? Amanhã é sextou, né? Por mais que vocês planejem o dia de amanhã, vocês jamais terão 100% de certeza do que irá ocorrer. Pode ser que algumas coisas aconteçam diferente do que vocês planejaram para amanhã, certo? Então vocês conseguem perceber que o planejamento ele se dá sempre sob algum grau de incerteza. Então qualquer escolha, ela sempre ocorre sob algum grau de incerteza, ok? É claro que, dependendo da situação, esse grau de incerteza pode ser maior ou menor, mas ela sempre vai existir, certo? Então, trade-off é a situação em que temos que realizar uma determinada escolha, temos que optar por algo, né? Por exemplo, por um investimento A ao invés de B, certo? Só que nós fazemos isso sob incerteza, tá? Então, todo dia nas nossas vidas, nós temos trade-offs, ok? Então, é um jeito, vamos lá, considerar, é o economês para falar sobre as decisões, as escolhas que nós temos que tomar no nosso dia a dia e, sobretudo, quando estamos inseridos no mercado de trabalho e somos responsáveis pela produção, né, de determinados bens e serviços, ok? E aí, né, quando incorremos em trade-offs, quando temos que decidir algo e temos incerteza, né, pode ser maior ou menor, inerente a isso existe o chamado custo de oportunidade, né? Porque em uma dada decisão, em uma dada escolha que eu tenho que fazer, certo? Eu terei um custo.
porque eu escolhi determinada coisa ao invés de escolher a outra coisa, tá certo? Então, esse conceito teórico sobre custo de oportunidade eu expliquei a vocês. Mas agora, aqui nesse momento, estudando o capítulo específico sobre custos de produção, vocês conseguem ter a real dimensão da aplicabilidade do conceito de custo de oportunidade. E por que a ótica contábil, ou seja, por que vocês não consideram custo de oportunidade como sendo um custo real, um verdadeiro custo, certo? Estão se lembrando, então, do conceito de custo de oportunidade? Tranquilo até aí? Então, numa abordagem mais genérica, vimos que os custos de oportunidade representam o sacrifício que se faz em termos do que se deixa de produzir, né? Ou do que se deixa de fazer, quando a sociedade opta por uma dada produção, ou o indivíduo, no caso, tá certo? Então, supondo todos os recursos produtivos empregados, a escolha da sociedade de produzir mais de um determinado produto redundará no sacrifício de algum outro produto. Então, num exemplo clássico, a produção de mais manteiga sacrificará a produção de canhões, que são bens absolutamente distintos, certo? Então, na teoria microeconômica, é muito importante a diferença entre os custos de oportunidade e os custos contábeis. Então, assim, só para exemplificar para vocês, vocês estão aqui hoje, quinta-feira, 19h37. Espero que todos estejam aí de fato online assistindo a aula, né? Então, vocês estão aqui assistindo a aula, tá? Vocês tinham a escolha de assistir a aula, era a alternativa A, certo? E a alternativa B era fazer uma atividade física, nesse momento aqui da aula ao vivo, certo? Vocês, estamos aqui em 18, né, comigo. Então, vocês 17 escolheram assistir a aula, a alternativa A, né? Muito bom, fico contente, fico absolutamente contente. Por quê? Porque eu sei que vocês estão buscando qualificação, buscando aprendizado, certo? No entanto, ou seja, primeira questão, né? Vocês incorreram em um trade-off, ou seja, vocês tiveram que fazer uma escolha sob algum grau de incerteza, né? Eu não sei se a aula será boa e que valha a pena eu deixar de fazer a minha atividade física para assistir a aula, ou se eu optar pela alternativa B, né? Eu não sei se de repente eu vou fazer ao ar livre e vai chover, e ao invés de ter ido fazer a atividade física, eu deveria ter ficado quieta no meu canto ou quieto no meu canto e assistido a aula de economia, certo? Ou seja, em ambas as opções, em ambas as escolhas, certo? Vocês têm algum grau de incerteza. Conseguem compreender isso? A incerteza é inerente, tá certo? E, independente da escolha que vocês fizeram, existe o que na economia, tá? O que na ótica econômica nós denominamos como custo de oportunidade, tá certo? Ou seja,
eu optei por 17 pessoas, 18 pessoas agora, optaram por assistir a aula de economia, ao invés de realizarem atividade física, tá certo? Então, vocês visualizaram um ganho escolhendo assistir a aula de economia, mas em contrapartida, vocês tiveram um custo, que é o custo de oportunidade, ou seja, o custo de oportunidade, ele está expresso em vocês não terem feito a atividade física nesse momento, ou ainda assistirem Netflix, certo? Mas vamos ficar com a probabilidade de fazer atividade física, porque o ganho é ainda maior, né? Para a saúde, certo? Então, vocês incorreram no que a gente chama de custo de oportunidade. Vocês conseguem mensurar para mim quanto que vale assistir uma aula de economia em reais e quanto que vale fazer uma atividade física em reais? Vocês conseguem? Não, né? Não consegue. É muito difícil. Talvez a gente consiga uma aproximação, né? Mas não necessariamente a gente consegue mensurar o real valor. Mas vocês conseguem entender que, independente da escolha que vocês fizeram, vocês estão perdendo? Vocês estão sim ganhando, é importante falar isso primeiro, né? Vocês estão sim ganhando com a escolha que vocês fizeram, seja assistir a aula, estão recebendo aprendizado, seja se exercitar fisicamente, porque estão liberando cortisol, né? Perdão, liberando o hormônio do bem, né? Não liberando cortisol, porque não é estressante, mas é assim, deixando de ter que absorver cortisol e produzindo dopamina e serotonina, ok? Então vocês estão tendo um ganho. E estão tendo ganho por assistir a aula aqui de economia, certo? Ok? Então, ao mesmo tempo, vocês também perdem, porque se vocês optaram por fazer a atividade física, vocês estão deixando de aprender aqui, certo? De adquirir um conhecimento. E se vocês optaram por adquirir o conhecimento, vocês estão deixando de produzir mais serotonina e mais dopamina, porque eu acredito que com a aula de economia vocês produzam serotonina e dopamina. É muito bom para o cérebro. Causa uma sensação de bem-estar, né? Eu vou ter que vender meu peixe aqui, não é mesmo? Causa uma sensação de bem-estar, certo? Eu fiz o coração e eu lembrei da musiquinha que bombou hoje no Instagram lá do cachorro. Cachorro, como é? Aí, cachorro, coração, late coração. Certo? Então, assim, eu sei que isso gera bem-estar para vocês. Quero acreditar nisso, ok? Então, vocês estão deixando de ganhar, de receber uma maior quantidade. Aqui ainda produz serotonina e dopamina, mas em menor quantidade, não igual a um exercício físico, ok? Então, vocês estão perdendo também. E isso, esse perder, entre aspas, é o custo de oportunidade, ok? E muitas vezes é muito difícil mensurar isso. Isso até na ótica econômica, tá bom? Na ótica contábil, vocês nunca vão conseguir mensurar isso, porque vocês não têm
a obrigação, né, até mesmo por legislação ou pela questão normativa mesmo, né, de entenderem o custo de oportunidade como um verdadeiro custo. Por quê? Porque o custo de oportunidade não demanda que vocês gastem recursos financeiros, certo? O fato de vocês assistirem aula aqui não fez com que vocês tivessem que pagar, certo? Não saiu dinheiro do bolso de vocês porque vocês deixaram de fazer a atividade física, ok? Então, não existe o efetivo desembolso financeiro. É por isso, advém daí a dificuldade de mensurar o custo de oportunidade, certo? Ok? Então, o custo de oportunidade na ótica contábil não existe. Não existe. Porque lá no final do processo produtivo, quando vocês vão apurar os resultados, vocês não têm que se deparar com todos os custos de oportunidade que existiram para, por exemplo, os gestores da produção. Vocês não estão nem aí com isso. Vocês vão registrar, né? E apurar os custos, vocês vão inserir isso lá no balanço patrimonial, vocês vão inserir os custos que efetivamente demandaram, exigiram o desembolso de recursos financeiros dessa empresa. Vocês não estão se importando se o gestor teve que escolher entre comprar ar-condicionado ou comprar mais matéria-prima, certo? Vocês não estão preocupados com isso, ok? Porque não existiu o desembolso de dinheiro. Já o economista se preocupa com isso. Por quê? Porque para ele planejar a produção, ele precisa considerar todas as possibilidades de investimento que ele deixou de fazer, certo? Então é por isso que ele considera o custo de oportunidade como um custo, ok? E ele sempre vai tentar se aproximar disso, de mensurar esses valores, tá certo? Então, olha lá, custos contábeis são aqueles normalmente lançados na contabilidade privada. Igualzinho eu expliquei aqui para vocês há pouco. É o que vocês se preocupam em fazer depois da produção, os resultados da produção. Ou seja, são custos explícitos que sempre envolvem um dispêndio monetário. É o que eu acabei de falar para vocês, né? Exigiu o efetivo desembolso de recursos financeiros, ok? Então, envolveu um dispêndio monetário. São os gastos efetivos contabilizados no balanço da empresa. Acabei de explicar tudo isso para vocês, tá? E os custos de oportunidade são custos implícitos, relativos aos insumos que pertencem à empresa e que não envolvem desembolso monetário, né? Então, no exemplo que eu dei há pouco para vocês, não envolveu desembolso monetário, né? O que vocês perderam deixando de assistir à aula e o que vocês perderam, por exemplo, deixando de fazer a atividade física, tá certo? Então, esses custos, eles são estimados a partir do que poderia ser ganho no melhor uso alternativo. Por isso, são também chamados custos alternativos. Então, embora os custos de oportunidade não sejam contabilizados no balanço,
trata-se de um conceito útil para o planejamento estratégico da empresa. Olha só, exatamente o que eu acabei de explicar a vocês. Então, por que que ele é útil, né? Vocês não consideram eles, tá? Os custos de oportunidade não existem na vida de vocês, na vida ali laboral, na prática da contabilidade, certo? Não existe. Mas é um conceito útil para o planejamento da produção, ou seja, para os economistas, que são responsáveis por planejarem a produção. É daí que advém a diferença entre a ótica contábil e a ótica econômica, tá certo? Então, olha só alguns exemplos para ilustrar a utilidade dos custos de oportunidade. Então, um primeiro exemplo: o capital financeiro não aplicado pela empresa. O custo de oportunidade é o que a empresa poderia estar ganhando se aplicasse esse capital, por exemplo, no mercado financeiro, né? Então, ao invés de aplicar na produção, ela poderia aplicar no mercado financeiro. Outro exemplo: quando a empresa tem um prédio próprio, ela deve imputar um custo de oportunidade correspondente ao que ela ganharia se alugasse um imóvel e utilizasse o valor correspondente ao do prédio em outra aplicação, né? Que pode ser também no mercado financeiro. Então, por exemplo, o que é esse exemplo, né? De fato. Então, a empresa tem lá um imóvel e ela poderia alocar a sua produção nesse imóvel. Ou ela poderia ver, né, quanto que custaria, por exemplo, quanto que ela ganharia se ela vendesse, ou se ela alugasse para outra empresa. E ela alugasse um outro lugar para empreender, para fazer a gestão da sua produção. Tá certo? Terceiro exemplo: quanto que os proprietários ou acionistas ganhariam se aplicassem em outra atividade? É o custo de oportunidade do capital, também chamado de lucro normal. E um quarto exemplo: qual o menor valor do salário que pode ser pago aos assalariados para mantê-los empregados na empresa, ou seja, correspondente ao salário potencial em outra atividade. Trata-se do custo de oportunidade da mão de obra, né? Que aí é o exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Perdão, é o exemplo de quando vocês escolhem onde vocês irão trabalhar, né? De repente tem lá 2 oportunidades de trabalho, né? O que seria uma grande exceção em um contexto de crise, né? Mas vocês escolhem aonde vocês irão trabalhar, né? Então, não necessariamente uma maior oportunidade salarial significa que o trabalho ou a determinada atividade é melhor. Então, vocês incorrem em um custo de oportunidade, tá certo? Ou seja, os custos de oportunidade envolvem decisões estratégicas da empresa a médio e longo prazo. Permitem avaliar algumas possibilidades futuras para a empresa e que podem alterar a rentabilidade do negócio. Então, por essas razões, para o economista, as curvas de custos das firmas devem considerar, além dos custos contábeis, os custos de oportunidade, pois assim estão sendo refletidos os custos de todos os fatores de produção envolvidos numa dada atividade,
inclusive a capacidade empresarial, cuja remuneração é o próprio lucro, né? É o que remunera esse fator de produção. Então, como todos os recursos produtivos são limitados, então vocês devem considerar a questão da escassez dos recursos, né? E os nossos desejos são ilimitados, em contrapartida, o conceito de custo de oportunidade permite captar a verdadeira escassez relativa do recurso utilizado. Ou seja, qual o custo para a sociedade da alocação de recursos? Então, quando eu estou falando do custo para a sociedade, eu estou falando do custo social, né? Que, se vocês forem considerar em um âmbito muito maior, né? Sair do âmbito da empresa e considerar o âmbito de toda a economia, né? A questão do custo social. Então, por exemplo, qual é o custo social de implementar uma reforma trabalhista e de não implementar uma reforma trabalhista? Nessa análise, eu estou necessariamente considerando o impacto, as perdas, eu estou tentando me aproximar de saber quais são as perdas, os custos para toda uma população trabalhadora, assalariada, né? Que é regida pelas leis trabalhistas. Então, tem um impacto muito grande, muito forte, e que se estende a milhões de vidas, a milhões de famílias, tá certo? Se aproximar disso, entender a magnitude disso, é entender o custo social, que está necessariamente implícito em qualquer decisão de política econômica, em qualquer decisão que cabe aos gestores públicos realizarem, tá certo? E isso com certeza irá impactar a vida de milhões de pessoas, milhões de famílias e todo o seu bem-estar, por consequência. Certo? Dúvidas até aí, pessoal? Porque aí eu encerro esse conteúdo com essa discussão.